Meus irmãos, continuando aqui no capítulo 10 de Hebreus, né? Hoje eu tirei um momento para gravar uns vídeos a mais. E eu tô gravando eles pequeno, porque talvez pode ficar enfadonho ver um vídeo muito comprido, não é verdade? Sei como é que é esse negócio. E hoje nós, na correria que anda tendo, fica difícil você ver um vídeo comprido, né? Hebreus 10, do versículo 10 em diante, eu vou ler do versículo 10 em diante, até o 18, mas o estudo mesmo vou focar do versículo 11 em diante, porque o versículo 10 eu já comentei sobre ele. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem retirar pecados, né? Que nunca podem tirar pecados. Amém? Essa questão aqui do capítulo 10, né, para cumprir a vontade de Deus, tu me preparaste, né? Um corpo. Eu já discuti sobre ela e aqui o autor usa uma linguagem, né, mais apropriada para aquela época. Ele faz um trocadilho do Salmo 40, né? Quando, né, algumas traduções tem ouvido me preparaste ou minhas orelhas furaste, né? É a mesma coisa, amém? É a mesma coisa. Isso é um método de interpretação, porém voltando ao mesmo princípio, amém? Aqui o autor também ele cita, né, que não sacrifício, mas um corpo para cumprir a vontade de Deus, né? O sacrifício definitivo do corpo de Jesus, que foi apresentado como oferta, né? Esse argumento, desse modo, esse argumento dele está de acordo, né, com o padrão, ele tá de acordo com um padrão exegético do texto, né, da literatura do texto. E ele consegue desenvolver isso aqui com muita habilidade, amém? Não como eu, porque eu sou novo na fé, vocês já me perdoam aí os erros aí, né? Porque eu sou novo na fé ainda. Versículo 11 ao 14, diz o seguinte: E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vocês têm que entender o seguinte, que é Jesus quem santifica o pecador. Amém? É Deus quem santifica o pecador. Santificar é separar. Quando Deus separa você e passa a vir morar em você, você passa a ser santificado por Deus. E daí você vai se separar do mundo para Deus. A santificação, ela é uma obra imperfeita, porque Deus santifica o homem, Deus confere graça ao homem, misericórdia, e o homem se separa das coisas terrenas. Então, essa parte que nós separamos, e quando é nós que separamos, é que realmente é imperfeita. A graça de Deus é perfeita quando ela confere a nós, mas nós somos imperfeitos. Nós temos que entender que a salvação, ela é imperfeita, a santificação, perdão, a santificação, ela é imperfeita. Amém? Ela não é uma obra perfeita. Amém? A santificação, ela acontece do momento em que você é separado, você é justificado pela fé, passou pela porta estreita, que houve ali o novo nascimento, a regeneração, aí você passa a andar no caminho estreito e começa a ser santificado até o dia que você morrer ou que Jesus voltar. Amém? Essa é a santificação. Na santificação você tem poder sobre a prática do pecado que você exercia. Você tem poder sobre o pecado não tem poder sobre você. Mas mesmo assim você continua sendo pecador. Por isso que é uma prática imperfeita. Amém? O autor retorna aqui, meus irmãos, ao texto básico, né, do Salmo 110, versículo 1, né?
e 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, né? Por estrada dos teus pés, que é aquela almofadinha que os reis usavam para descansar os pés, né? Pressupondo também aqui o Salmo, o versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, né? Um sacerdote eterno como Melquisedeque, né? Que devia permanecer sentado até que seus inimigos sejam derrubados, né? Fossem derrubados ou seriam ainda derrubados. Em Hebreus 2:8, nós temos o seguinte: todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Nós não vemos. Nós vemos toda a impiedade. Você olha para o mundo hoje, você vê uma impiedade tão grande do mundo, um povo mau. Tem uns governantes aí, que esse negócio de fome. Porque que Deus não cuida do povo da África? Por que Deus deixa todo mundo passar fome? Gente, os céus são céus de Deus, a terra ele deu de presente aos homens. Então, a palavra de Deus ensina isso. Então, o que acontece? Os nossos governos, eles querem a fome, eles querem a pobreza, querem a miséria. Grande parte dos governantes do mundo, vocês acham que esse povo liga para pobre? Você acha que eles ligam para você se você tiver ação amanhã ou se você estiver doente? Esses caras não estão nem com nada, não. Entende? Esse povo, eles não ligam para nada, não. Nenhum deles. Nenhum. Entendeu? É plano de governo deixar as pessoas na miséria. Você acha que não é plano do governo da África, aqueles governantes lá, deixar aquele povo lá com fome? É claro que é plano deles. Porque se quisesse acabar, acabava. Tem riqueza demais no mundo, tem cara milionário demais no mundo. Se fosse para acabar, gente, só pensa, pelo amor de Deus, só você pensar. Se fosse realmente para acabar, acabava. Acabava. Mas é plano dos governos. Isso não vai acabar. Amém? Isso não vai acabar. Vai continuar morrendo gente de fome até quando Jesus voltar. Isso nunca vai acabar. Né? Os inimigos, né, ainda seriam derrubados. Em Hebreus 2:8, já teria oferecido seu sacrifício definitivo. Os sacerdotes não podiam oferecer sacrifício na posição sentada. O que acontece? Jesus, como sumo sacerdote, eu disse isso antes aqui essa expressão assentado, né, à direita, ou assentado ou à direita, que quando diz assentado, porque um sacerdote, ele não pode oferecer sacrifício sentado, ele tinha que estar em pé, ok? O sacrifício de Jesus foi em pé. Os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios em pé. O sacerdote não podia oferecer sacrifício sentado. A direita ou a destra é de maior poder ou autoridade. Então todas as coisas estão sujeitas a ele, todos os principados. A palavra de Deus vem dizer o seguinte: quando se trata da soberania de Deus, se esses textos aí você quiser se referir à soberania de Deus, fala que todas as coisas estão sujeitas a ele. E Jesus mesmo disse: meu Pai me entregou todas as coisas nas minhas mãos. E aí? Então tudo está no domínio dele. Então por que existe ainda as coisas más e as erradas? Por quê? Porque este mundo aqui jaz no maligno. Ok? A palavra de Deus diz o seguinte: esse mundo aqui jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e a pessoa, se Jesus não é o Senhor daquela pessoa, que seja ele governo, líder religioso, quem quer que seja, se Jesus não é o Senhor daquela pessoa, tudo que ela for fazer, ela vai fazer movida por egoísmo, interesse próprio, né? Avareza. E não por amor a Deus. Não por amor a Deus. Você não vê um governo aí falando o seguinte: olha, nenhum deles.
Estou fazendo isso aqui porque eu amo a Deus. Que dia que você viu isso? Que dia que você viu isso, né? Outro dia eu vi um rapaz, um senhor de idade, falando uma coisa. Ele falou assim, ó, eu tenho mais de 90 anos, né? Acho que mais de 90, se não me engano. Ele falou assim, toda a minha vida, todo governo que entra, a conversa deles é o seguinte, eu vou acabar com a fome, eu vou acabar com a violência, né? Ele falou o seguinte, olha, nunca acabaram com a fome, nunca acabaram com a violência, nunca acabaram com nada. Então, ó, é caô, conversinha, né? Não vai acabar, não. Eles que é assim, tem que ser assim, né? Fazer o quê? O mundo que nós vivemos, gente. É meter a ripa pra cima, encarar isso e meter a ripa pra cima. Versículo 15 vai dizer o seguinte: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em seu entendimento. E acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Assim como os cristãos, né? Assim como nós atribuímos também, o autor de Hebreus, ele atribui as escrituras, né? A inspiração das escrituras ao Espírito Santo, né? Os judeus também acreditavam nisso. O autor aqui, meus irmãos, ele retorna aqui a um dos seus textos mais antigos, que ele vem citando direto, né, nas escrituras. Jeremias 31 a 34. Eu não vou ler porque eu já li esse texto aqui várias vezes, né? E Hebreus 8, do 8 ao 12, né? Que é uma prática comum de explicar os textos citados posteriormente. Eu vou ler aqui Hebreus 8, do versículo 8 ao 12, que diz praticamente a mesma coisa. Porque, repreendendo-lhes, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, de suas prevaricações. Então, esse texto que eu acabei de ler aqui, no capítulo 8, ele é o mesmo de Jeremias, né? Citado em Jeremias. O versículo 18 diz o seguinte, onde há remissão destes pecados, não há mais oferta pelo pecado. Aqui nós entramos numa outra discussão complicadíssima, porque muitas pessoas entendem que se você foi salvo, se você foi justificado pela fé, você corre um risco de perder essa justificação. A palavra de Deus, ela nos mostra uma coisa muito interessante, que a natureza, ela prega para nós, ela um dia faz alusão outro dia, né? Eu respeito quem pensa dessa forma, mas se a pessoa perdeu essa salvação, então não há necessidade de chamar essa pessoa para reconciliar com Deus, em culto nenhum, ok? Não há essa necessidade, porque ela já está perdida. E eu já encontrei muitas pessoas evangelizando aí na rua, já encontrei muitas pessoas utilizando esse argumento, não, eu me perdi, o pastor fulano de tal, o ciclano de tal falou que eu me perdi, que não tem mais jeito para mim. Amém? E
conversando com essas pessoas, expondo o evangelho, da graça, o que Jesus ia fazer, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, eu não acredito dessa forma. Por quê? Para mim perder a consciência de que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que então sofrer um Alzheimer, certo? Eu tenho que sofrer um Alzheimer. Perder salvação é perder a consciência de que Jesus é o Salvador da tua alma. Implica nisso. E eu não acredito que Deus, em momento algum, vai lançar no inferno alguém que teve Alzheimer. Eu conheço crentes piedosos, cara que serve a Deus há 20, 30 anos. O cara teve Alzheimer, o cara sempre foi porteiro, sempre foi fiel. O cara gostava, amava contribuir. Gente, era o primeiro a chegar, o último a sair da igreja. O cara vai dar Alzheimer agora com quase 80 anos de idade. Como é que explica para um homem desse que Deus vai jogar no inferno só porque ele esqueceu até de igreja? O cara não se lembra de jeito nem de fio mais. O cara não se lembra que tem fio. O cara não se lembra de igreja. Como é que Deus vai condenar um homem desse, pelo amor de Deus? Não tem como. Não tem como. A apostasia, ela existe? Existe. A apostasia, o abandono da fé, ele existe. Porém, a Bíblia não fala que essas pessoas que cometem apostasia, nem Jesus falou isso, que elas foram justificadas pela fé, que elas foram vestidas com a justiça de Deus. Elas creram, foram participantes, entendeu? Porém, foram participantes do meio, foram participantes do poder de Deus, experimentaram a boa palavra de Deus, né? Porém, acabaram abandonando, correto? Talvez a pessoa caia, isso acontece muito, a pessoa cai numa transgressão, num pecado aí, e a igreja, o olhar da igreja para cima daquela pessoa é como se eles fossem superior àquela pessoa ou melhor do que aquela pessoa que caiu, né? O olhar é esse, um olhar de desprezo. Eu já vi isso demais. Ali praticamente toda a comunidade começa a desprezar aquelas outras pessoas que caiu. Aí aquela pessoa, não sei, talvez vai conversar com um líder lá, o cara vai e solta uma bomba dessa, ó, não tem jeito pra você mais não, filho. Né? Você já acabou. Aí o cara vai pro mundo, o cara volta pras drogas, você entendeu? É uma coisa danada, isso é terrível. Jesus veio para libertar, meus irmãos. Se a nova aliança, aqui no capítulo 8, versículo 6 ao 13, né, envolve perdão de pecados, e os pecados não são mais lembrados, 8, 12, 10, 17, então já não há necessidade de expiação pelos pecados. O sacrifício de expiação de Jesus foi o único. Não existe mais expiação, não tem como fazer expiação mais de pecado. Se eu me perdi hoje, vamos supor, hoje eu estou salvo, amanhã eu me perco, certo? Amanhã eu perdo a minha salvação. Como é que eu vou fazer uma expiação de pecado para mim? Eu vou fazer igual um xiita, vou me chicotear? Não tem lógica, né? Não tem lógica. O autor aqui não se refere à imagem de ofertas de pecado ou de culpa no futuro templo de Ezequiel. Isso. Ele aqui, ele, ele aqui interpreta, né, de forma simbólica, em vista da suficiência da morte de Cristo, né? Aqui tem um capítulo de Isaías 53 todinho falando disso, amém? Cristo oferece uma visão de esperança ainda maior do que a de Ezequiel. E aqui eu vou ler lá em Ezequiel para você ver, para você entender melhor, né? Que o autor aqui não está se referindo ao texto de Daniel. De Ezequiel, perdão. Ezequiel 40, 39. Ezequiel 40, 39. Que diz o seguinte: e no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu marquei aqui. Isso, 40, 39. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas
de uma banda e 2 mesas da outra banda, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Amém? 42:13 diz o seguinte: Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Amém? 43, Ezequiel 43, versículo 18 ao 27. Diz o seguinte: E me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar no dia em que farão para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele o sangue. E aos sacerdotes levitas que estão da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação de pecado. Tomarás o seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, ao qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado e a purificação do altar, como o purificam com bezerro. Eu vou ler só até no versículo 22 aqui, depois se você tiver interesse, você acaba de ler o restante, né? Não vou ler muito não, porque o texto aqui está falando praticamente da mesma coisa. E no capítulo 44, versículo 29, que diz o seguinte: E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado, e o santuário pela culpa, e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Então, meus irmãos, veja bem, o autor aqui, ele fala aqui, meus irmãos, da suficiência do sacrifício de Cristo, né? Ele enfatiza aqui o Isaías 53, né? Onde Cristo oferece uma visão, né, de esperança ainda maior do que essa de Ezequiel. Porque, como eu já disse nos outros vídeos anteriores, nessa epístola aos Hebreus, aqui mostra realmente a suficiência de Cristo, né? Ali, no tempo de Ezequiel, Deus está mostrando aquilo ali para ele ali, fazendo as ordenanças, Jesus ainda não tinha vindo, né? Eu acredito que você saiba disso até melhor do que eu, né? O que nós devemos entender é que é o seguinte, que pecado expiado uma vez, né? A expiação de pecado feita uma vez, não existe como fazer mais expiação de pecado, né? Essa doutrina, ela é tão importante, a doutrina da expiação, da propiciação. Essas doutrinas são tão importantes, meus irmãos. Eu não sei como que as pessoas elas omitem de ensinar sobre essas questões. Porque se eu não tenho mais, vamos supor, se eu vier a cair, se eu vier a praticar algum pecado, né? Seja ele de qual natureza que seja, não sei no meu dia da manhã, eu acredito na misericórdia de Deus. Entende? Eu sei que Jesus cumpriu tudo aquilo, eu sei que eu não tenho condição nenhuma de fazer expiação pelos meus pecados, né? Eu sei disso. A única coisa que eu posso fazer é me arrepender da minha prática, de arrepender do que eu fiz, né? E pedir ele perdão. Pedir perdão. Então, por isso que eu não acredito que um salvo em Jesus Cristo, um salvo em Cristo, pode vir perder essa tal salvação, porque perder a consciência que Jesus é o teu Salvador implica numa doença,
né? Porque tem diferença entre você ter essa certeza absoluta, né? E você apenas crer. Porque tem muita gente que diz que crê, mas não sabe nem para onde é que vai. Então não crê. Não se entregou a ele. Jesus não é o Senhor da vida dele, né? Tem muitas pessoas dessa maneira, gente. Não sei se é falta de ensino, não sei, né? Mas que Deus possa continuar nos abençoando e nos trazendo a convicção cada vez mais forte, né? Da suficiência de Cristo em nossas vidas, porque nós não estamos vivendo os dias fáceis, não é verdade? As coisas estão difíceis. E os escândalos aumentando cada dia mais, né? E muitas das vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, a alma da gente fica até afligida, né? Com tantos escândalos, tanta coisa que acontece no nosso meio, não é verdade? Mas que nós venhamos também ter em mente que Jesus já nos alertou disso há mais de 2000 anos, quando ele disse que os crentes iriam odiar uns aos outros, né? Ia vir uns escândalos, né? E tudo mais, naquele sermão escatológico dele lá. E a gente sabe também que aonde as pessoas não adoram o Cristo verdadeiro, essas práticas dificilmente acontecem, né? É dificilmente uma pessoa de uma seita aí, você vê ele caindo, né? E quando cai não tem tanto efeito quanto um crente cai, não é verdade? É só a gente olhar para Sansão, que aí você vai ver como que é um crente cair, né? Aí você olha para a multidão de gente que Sansão matou e você vê como que é o ímpio cair, não é verdade? O ímpio é normal, amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.